Bom dia, pois que é sempre dia no coração de quem ama. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Hoje vamos ter o nosso companheiro Edson Veras, que vai falar para a gente sobre o tema Os Inimigos Desencarnados. O Edson enviou a palestra gravada para a gente e a gente vai fazer a transmissão para vocês nessa manhã. Nós vamos preparar, enquanto as pessoas vão chegando, vamos tocar música. Vamos cantar a música Hoje Ame Mais. Para preparar para a prece. Há momentos na vida, ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem, palavras agridem, guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais, que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais, que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Então vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus que esteja conosco nessa manhã de domingo. Vamos nesse momento mentalizar a nossa casa, Grupo Espírita Ceareiros do Bem, com toda a sua aglomeração de pessoas aos domingos, mentalizando. Vamos lembrar daqueles domingos cheios de festa, de festividades, cheio de crianças, dos jovens da mocidade, os adultos, os abrigos do abrigo Solar das Acácias, os idosos, do Solar das Acácias. Que todos possam receber da espiritualidade as energias salutares, fortificantes para o nosso restabelecimento físico e espiritual. Em gratidão, e que a nossa casa receba igualmente as energias benéficas para o seu fortalecimento da cúpula magnética, das instalações físicas e espirituais da nossa casa. Esteja o Senhor conosco nessa manhã e que assim seja. Como vocês sabem, quem está acompanhando nossas palestras, sempre a gente faz uma leitura de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Hoje, nós vamos fazer a leitura da pergunta 143. Nós estamos estudando o item A Alma. E Allan Kardec pergunta para os espíritos: por que todos os espíritos não definiram a alma da mesma maneira? Cada espírito define a alma de uma forma diferente. E os espíritos respondem: todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes, que, no fundo, têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada para exprimir.
claramente, precisam de figuras de comparações que tomais pela realidade. Então a gente vê que os espíritos no plano espirituais, cada um está num patamar evolutivo. Então as perguntas que são direcionadas para eles, cada um vai responder de acordo com o seu conhecimento. Então, a gente vai deixar a palavra agora com o nosso companheiro Edson Veras, e ele vai falar para a gente sobre o tema Os Inimigos Desencarnados. Então a gente agradece aí a disponibilidade do Edson de estar conosco, já é a segunda vez que ele está conosco aí nesse ano de 2020, Tem mais uma palestra com a gente até o final do ano. Então obrigado aí, Edson, e uma ótima palestra para todos nós. Olá, sou Edson Veras. No final de 2019, fui convidado por essa casa espírita para em 3 ocasiões nesse ano de 2020 para falar a respeito de temas por ela proposto. E aceitei o convite. Já falei em uma ocasião, essa é a segunda ocasião que eu estou falando. Eu preciso fazer uma observação. É que com a pandemia, as casas espíritas passaram a utilizar o meio virtual. E eu confesso que eu declinei de convites para fazer palestras pelo meio virtual. No entanto, aqueles compromissos que eu assumi no ano passado, eu estou cumprindo integralmente. Eu explico isso para, se alguma casa espírita tomar conhecimento desse material, não imaginar que eu optei por atender uma casa espírita e outra não, então estou atendendo todas que tinham uma programação prévia à pandemia. Então, o estudo ele é de uma lição muito esclarecedora da literatura espírita, os inimigos desencarnados. E o tema também ele é de fácil compreensão, tanto que quando eu falo do tema inimigos desencarnados, certamente cada um de vocês já tem todo o conteúdo na cabeça, já estudou a respeito disso, já compreende muito bem o enfoque do tema, inimigos desencarnados sob o aspecto doutrinário. Eu quis avançar, eu quis contribuir, eu quis somar. Então eu trouxe uma reflexão a respeito do tema, mas uma reflexão filosófica. Os inimigos desencarnados. A gente consegue escapar muito bem da presença dos nossos inimigos materiais. Normalmente personificados, não é? Aquela pessoa, aquele elemento, aquele desafeto, aquele inimigo. Então é muito fácil escapar da presença, não é? É só desviar o caminho. Se ele está na direita, eu vou para a esquerda. Se ele está na rua A, eu passo pela rua B, não é assim? Então basta um simples planejamento para evitar o convívio, o contato com esses inimigos materiais, físicos, presenciais. Mas o difícil mesmo é a gente escapar do que a gente carrega aqui dentro. Muitas vezes ignorado, subestimado, não é? O que nós carregamos dentro de nós. Fugas, às vezes por fugas, pelo mal da justificação. A gente tem facilidade em apontar o erro alheio, não é? Mas o erro que nós praticamos, o Evangelho já fala da trave, do argueiro, dependendo do olho que tiver, eu enxergo ou não enxergo. A gente sempre tem essa mania de culpar os outros. A culpa é dos outros. A culpa é do mundo, a culpa é do... Eu mesmo, eu sou um pobrezinho, um inocente, um coitado. Gente, vocês já viram um acidente de trânsito, a coisa mais engraçada. Tá todo mundo certo, fala, você não deu seta, mas você não entrou pela esquerda, mas ninguém reconhece a culpa. Não tem errado em acidente de trânsito, a culpa sempre é dos outros. É um traço, não é, para a gente observar. Tudo é obsessão, tudo é o outro, tudo vem de fora. Não sou eu, estou obsediado, obsessor, obsessão, é lá, é você. E eu que tenho aqui dentro.
Como é que anda a sua sintonia? Como é que andam os seus pensamentos? Como é que você está por dentro? Por fora, todo mundo pode ver, e por dentro, como é que você está? O homem já desvendou, esquadrinhou o universo, o genoma humano, mas e dentro, e o interior, e esse universo desconhecido? Como é que anda a programação da sua vida? Como é que você se programou? A nossa mente, a nossa vida, ela precisa de uma programação. Onde você quer chegar? Muitas das vezes essa é uma pergunta tão difícil. Você chega para alguém e fala, quem você é? Ele não consegue responder. Para onde você vai? Ele não consegue responder. Qual a sua meta, o seu propósito? A pessoa não tem uma programação. Ela vai vivendo dia após dia. Como anda a sua sintonia? Como é que está a programação da sua vida? Não é? Os nossos maiores inimigos, eles não têm corpo material. Eles não são de carne e osso. Eles não estão encarnados e materializados. Nossos maiores inimigos. Aquele que se desvia, é um inimiguinho pequeno, é um problema, é um desafeto. Você vai lá. Os nossos maiores inimigos não têm um corpo material, não são de carne e osso, não estão encarnados ou materializados. Mas eles são responsáveis pelos problemas e pelos sofrimentos que nós experimentamos. Quais? Todos. Todos problemas, sofrimentos que nós experimentamos têm relação com esses inimigos imateriais que não são de carne e osso. Não há nada fora de você capaz de vencer o que tem dentro de você. Não há nada fora de você capaz de vencer o que tem dentro de você. Isso vale para tudo. Isso vale para o, entre aspas, bem e entre aspas, mal. Mais adiante eu vou explicar o motivo das aspas. O que é você? Você é esse corpo? É isso que você é? Carne, osso, é isso? Eu sou Edson Veras, falando com vocês. Eu sou esse aqui que vocês estão vendo? Ou eu sou algo que fala por isso aqui? Você é somente, é só espírito. Isso aqui é uma alegoria. Você é o que tem dentro. O que tem fora não é você. Você é mente, você é espírito. Aliás, tudo é espírito. Tudo é mente. O universo é mental, é espiritual. A natureza mental, espiritual do universo explica todos os fenômenos. Vamos tentar entender isso. Nós recorremos através da nossa mente ao plano espiritual, auxílio para a nossa vida material. Então lá é que deve ser a fonte. Quando a gente quer executar algo, isso aqui um dia existiu na mente. Tudo é mente, tudo é espírito. Programe então o que tem dentro de você. Acione o que tem dentro de você e se revista em relação ao que está fora, em relação ao que está de fora. Vamos fazer uma representação didática para a gente entender isso. Vamos pegar Judas. Sem fazer juízo de valor e aprofundar, sei que tem estudos doutrinários a respeito de Judas e da sua posição espiritual, mas é uma análise didática, não é? Judas conviveu com Jesus, sentiu todos os influxos da sua presença material, mas ele caiu, ele entregou Jesus, ele traiu Jesus, analisando de forma didática. Por quê? Por
que Judas fez isso? Foi alguma espécie de obsessão nos moldes tradicionais que a gente entende? Foi um obsessor que levou Judas? Judas foi vítima de alguma obsessão? Mateus, discípulo de Jesus, conhecido por Levi, cobrador de impostos, homem do dia a dia, atendeu o convocado de Jesus, o chamado de Jesus, e decidiu seguir o mestre. O que fez Mateus tomar essa decisão? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis tinha meio a pá virada, não é? Foi para a guerra, foi preso, mas em um dado momento ele se iluminou. E nem preciso falar mais considerações sobre Francisco de Assis. O que é que provocou isso em Francisco de Assis? O jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e já cumpriu os mandamentos. E ele queria mais. E Jesus disse que precisava fazer mais, além de cumprir os mandamentos. Mas o jovem rico decidiu ficar. Não decidiu seguir Jesus. Por quê? Por que o jovem rico não decidiu seguir o mestre? Quem obsediou o jovem rico? Foi algum tipo de obsessão? Vai não, vai não. O que motivou o jovem rico a não ir? Quem foi o inimigo? Quem foi o inimigo do jovem rico? Encarnado, material, desencarnado, imaterial. Quem foi o inimigo do jovem rico? Saia desse determinismo. Saia desse determinismo. Então quer dizer que não existe obsessão. Não existe obsessor. Não. Não estou dizendo isso. Existe. Existe obsessão, existe obsessor, existe inclusive de carne e osso, no nosso meio, aquela influência, nossa, mas deixa eu pensar com a minha cabeça, existe, tá? Inclusive de carne e osso, tá? Mas toda obsessão tem fonte no obsediado. Toda obsessão tem fonte no obsediado. Reconheça que o mal não existe. O mal não existe. Tudo é de Deus. Tudo é do todo. Se o mal existir, de quem é o mal? Ou para você tem um outro Deus, igual, só que do sentido contrário? Não. Tudo é de Deus. Não existe o mal. Tudo é duplo. Tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, igual e desigual, mas são a mesma coisa. Os opostos são iguais em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Olha só o termômetro. E a gente é capaz de descobrir onde é que começa o frio e termina o calor, ou vice-versa? Não tem calor nem frio. É a temperatura, não é maior ou menor, não há calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação do grau da mesma coisa. E que essa mesma coisa se manifesta como frio e calor. Assim também é com a escuridão e a claridade. Luz. Eu começo a diminuir a intensidade da luz. Vai escurecendo. Em qual ponto que é o escuro? Tá, é o mesmo ambiente. Ele é escuro ou ele é claro? Depende da intensidade, da vibração da luz. Não existe o mal. Não existe o mal. Só existe o bem. O bem numa vibração menor, eu vou chamar de mais bom e menos bom. Eu sei que didaticamente esse termo mais bom, então o mal não existe. O que você chama de mal é a ausência do bem, é o ajuste da luz, mas o mal não existe. Particularmente, eu prefiro acreditar que nós não somos joguetes
nas mãos de quem quer que seja. É muito simplório, é muito fácil. Sou joguete, tem alguém, tem alguma coisa, vitimismo, não é? Eu prefiro acreditar que não somos peças de um jogo e alguém joga, e alguém me joga. Se fosse assim, que mérito teríamos, ou demérito teríamos? Qual é o mérito da torre, do cavalo, do bispo, da rainha e do rei na vitória de um jogo de xadrez, no tabuleiro do xadrez? Pode se gabar a torre e falar, ganhei. Eu prefiro acreditar que nós somos o jogador. Nós somos o jogador. Nós não somos joguetes na mão de quem quer que seja. Nós temos mente, nós temos espírito, nós temos corpo, nós temos livre-arbítrio para mover as peças para onde nós quisermos desfrutar o resultado desse merecimento. Mais bom ou menos bom, porque o mal não existe. Aliás, o merecimento, ele nada mais é do que o resultado, nada mais é do que a aplicação da lei. Merecimento é o resultado do meu jogo como jogador. Aplicação da lei universal. Porque a gente mistifica um pouco o merecimento e coloca ele dentro de uma barganha, em cima de uma mesa para negociar. Todo mundo tem o que merece. Isso é princípio de justiça. De justiça. Merecimento, então, nada mais é do que a aplicação da lei, nada mais é do que resultado. Pare e analise nesse momento a sua vida. Terminando essa palestra, vai analisar a sua vida. Analisa com critério, é só você com você mesmo, não precisa tentar se enganar. Analisa a sua vida. Quem são os seus inimigos? Quem são os seus inimigos? E onde é que eles estão? Você está sofrendo? Está sofrendo de quê? De que você está sofrendo? É solidão? Você está sofrendo de solidão? É simples. Existem muitas pessoas carecendo da sua companhia. E você sofrendo de solidão. Problemas familiares? Quem jogou esse jogo e mexeu as peças do tabuleiro para formar a família? A família foi formada sobre que contexto? Ela não tinha muito bom caráter, mas era linda e sabe como é, né? Ele me agredia, mas sabe como é, não é? A família foi forjada em quais critérios? Problemas familiares? Problemas familiares? Analisa o jogador, analisa. Doença. Sofre por conta de doença? Doença é desarmonia. Doença é desarmonia. Desarmonia celular. Desarmoniza a célula o tecido o órgão, e isso é doença. Eu costumo dizer isso. Quando você tem uma doença, você procura harmonizar novamente e a harmonia representa a cura. Mas não consigo harmonizar. O que você faz? Aquele órgão, ele está doente. Você vai no hospital e procura um cirurgião. E o cirurgião diz, olha, vamos ter que retirar esse tecido ou esse órgão. Pode ser que tenha um cirurgião. Pode ser que tenha um cirurgião para cortar quem não entenda a respeito de harmonia. Você está sofrendo? Sofrendo de quê? Sofrendo de quê? Do resultado do merecimento. O que é o sofrimento? O que é o sofrimento? Qual é a fórmula do sofrimento? Sofrimento é... Qual o tamanho do sofrimento? Como é que a gente pode entender o sofrimento? Aquilo que eu estou passando diante do todo, do Criador,
de Deus, quanto maior eu coloco aquilo que eu estou passando, maior é meu sofrimento. Quanto maior eu coloco o Criador e o todo, menor é o meu sofrimento. Está sofrendo muito? Aumenta o tamanho do todo. Aumenta o tamanho do Criador. Reconheça a utilidade, a necessidade. O sofrimento diminui. Porque se não for assim, então aquele que você reconhece, que eu reconheço como mestre dos mestres, só sofreu. Só sofreu. E sofreu. Ou o que passou diante do todo, diante do propósito, desaparece. O todo, o propósito, o Criador, o Pai a que tanto se referia, era muito maior. O mestre dos mestres sofreu incompreensão, ninguém o entendia. Sofreu um martírio físico, que qualquer um de nós não suportaria, um terço. Sofreu perseguição, e como ato solene do final da vida material, crucificado. Quanto sofrimento! 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 Diante do todo, diante do Criador, não existiu sofrimento. Pare para analisar. Faça essa autoanálise. Olhe para dentro de si e procure enxergar se existe esse sofrimento. Encare seus inimigos de frente. Encare de frente, olho no olho. Diga a eles mentalmente: quem manda em minha vida sou eu. Quem manda em minha vida sou eu. Quem manda em minha vida sou eu, somente eu. E o Criador, a quem eu rogo misericórdia. Reconheça a sua essência divina, capaz de tudo mesmo. Reconheça a energia que você possui, incapaz de ser vencida por outra pessoa, a menos que você permita. Quem são seus inimigos? Onde eles estão? Se não dentro de você mesmo. Quantos problemas e sofrimentos poderiam ser evitados sob esse aspecto? De saber lidar e vencer esses inimigos. Falando para eles: quem manda na minha vida sou eu, somente eu e o Criador a quem rogo misericórdia. Reconheça a sua essência divina, capaz de tudo mesmo. Reconheça a energia que você possui, que ela é incapaz de ser vencida por outra pessoa, a menos que você permita. Reconheça que está em suas mãos. Reconheça a sua natureza divina. Analisando o Evangelho, e alguns até eu citei, São Francisco, Saulo de Tarso e outros mais, Jesus não violentou a consciência de ninguém. Não se tem história de Jesus lá sair puxando, falar: de lá cá, estou falando, vocês não. Foi preciso de que cada um despertasse o que tinha dentro de si e encontrasse, reconhecesse naquele mestre dos mestres o sentido para a vida. E a gente, com a nossa visão preconceituosa, poderia esperar que Jesus dissesse que a maior fé que ele reconheceu em Jerusalém foi de um centurião romano que veio pedir a ele para curar um de seus empregados. Ou daquele Zaqueu, homem pequeno, precisou subir para ver Jesus e foi quem acolheu o mestre na sua estadia. Quem obsediou esse povo? De onde partiu o auxílio? É preciso reconhecer que o inimigo pode estar dentro. Que o inimigo pode estar dentro, subestimado e ignorado.
vitimizado. Mas é preciso reconhecer também que a força, a energia, a essência divina também está dentro para superar qualquer inimigo. Inclusive, dentro do contexto doutrinário, os inimigos desencarnados só aproxima porque você permite, não permita. Não tem obsessão no contexto doutrinário se a pessoa não permitir. É uma questão de merecimento. Então, reconheça a natureza e a essência divina que tem dentro de você, que é capaz de tudo, tudo mesmo. Reconheça que está em suas mãos, que está dentro de você. A sua natureza divina não está no que os outros querem ou que dizem a ti. Você é uma águia. Você não é uma galinha. Por mais que te digam que você é uma galinha, você é uma águia. E eu vou encaminhar para o final apresentando um conto. Diz que um criador de pássaros exóticos, ele saiu para procurar, não é, pássaros para sua criação, e ele encontrou um ovo, e ele pegou aquele ovo, trouxe, não sabia do que era, viu o ninho lá, vou colocar para ser chocado por uma galinha, tem uma galinha choca aqui no meu galinheiro, e ele colocou aquele ovo para ser chocado. Dentro de algum tempo, aquele ovo rachou e saiu lá de dentro uma ave. Não era uma galinha, mas no meio de outros ovos, de outros pintinhos, aquela ave saiu e passou a viver como se fosse uma galinha, seguindo seus irmãos pintinhos, seguindo a galinha. E um belo dia passou por aquela propriedade um biólogo, muito entendedor de pássaros, e viu aquilo. E falou para o dono, falou, isso não é uma galinha, lá no meio das galinhas, isso é uma águia. E o dono das galinhas falou, pode até ser, mas foi criado no meio da galinha, coloquei o ovo lá, agora é uma galinha. E esse biólogo falou, eu posso fazer uma tentativa de demonstrar que ele não é uma galinha? Pode. Tudo bem. Foi lá no meio dos pintinhos, pegou aquela filhote de águia, colocou no braço, não é? E falou, voe. E aquele filhotinho de águia tremendo, não voava de jeito nenhum, foi pulando no corpo dele, desceu e foi lá ciscar no meio dos pintinhos. O proprietário do galinheiro, sarcástico, falou, tá vendo? É uma galinha. Você pode até falar que é águia, mas é uma galinha. E esse biólogo pediu, posso voltar daqui um tempo para fazer uma nova tentativa? Claro, pode, disse o dono das galinhas. Daí algumas semanas volta o biólogo novamente e disse, vamos lá. Pegou aquele filhote de águia, já estava maiorzinho. Agora vamos subir lá em cima do galinheiro. Tá? Subiram no galinheiro, pegou o filhote de águia, colocou no braço, já estava mais alto, né, em cima do galinheiro e falou, voe! Ah, mas esse filhote de águia tremia, morrendo de medo, a altura está muito maior. E ele saiu pulando por cima do galinheiro, foi descer e foi lá, continuar ciscando no meio das galinhas. E o dono continuava, né, satisfeito. Tá vendo? É uma galinha. O senhor pode até ter razão em relação a falar que é uma águia, mas foi criado como uma galinha e aprendeu a ser galinha. É uma galinha. E o biólogo disse, posso voltar daqui um tempo para uma última tentativa? Claro, pode. Ele deixou passar alguns meses. E após alguns meses ele voltou. Já estava grande, adulto, não é? Aquela águia no meio das galinhas ali vivendo. E eles pegaram essa águia, entraram no carro desse biólogo e foram em direção a uma montanha.
Ali próximo tinha uma montanha tão alta que eles passaram quase o dia inteiro para chegar no alto da montanha. Quando lá chegaram, já era tardezinha e os últimos raios do sol se apresentavam para a natureza. E no final dessa montanha tinha um despenhadeiro que dava para ver muito longe a propriedade rural lá longe. E lá eles chegaram. E ele pegou essa águia, colocou no braço, foi lá na ponta do despenhadeiro e disse: voe! E a águia nunca tinha sentido aquilo. Aquela brisa batendo, aquele raio de sol, aquele alaranjado típico de quem está se pondo, aquele frio que já começava e ela tremia de medo. E ele falava: voe! Você é uma águia! E ela tremia, morria de medo. Ele: voe! Você é uma águia! E num ímpeto ele empurrou. E essa águia começou a cair, mas de repente ela abre as suas asas, começa a bater as suas asas imponentes e saiu voando. Nunca mais tiveram notícia dessa águia. Então, você é uma águia. Tudo o que você precisa tem dentro de você. A essência divina, o bem, a energia que você precisa para se proteger de todos os males. Quando ignorado, você vira uma galinha e vai ciscar no meio de outras galinhas. Sabe aquele inimigo? Aquele inimigo imaterial, aquele inimigo desencarnado, aquele que eu culpo é ele. É ele. Pare para pensar se é ele. Porque se a decisão, voluntária ou involuntária, se a sintonia, voluntária ou involuntária, se a luz ou a escuridão, voluntária ou involuntária, partiu de você, quem é seu inimigo? Não subestima, não. Os defeitos, as más inclinações. Sob esse aspecto que eu apresento, o tema são os nossos inimigos desencarnados. E talvez os nossos maiores inimigos. Não os ignoremos. Por quê? Do inimigo material presencial eu consigo desviar. Desse inimigo material presencial, se eu estiver insatisfeito, ele morar perto de mim, eu mudo de setor. E se eu continuar vendo ele, eu mudo de cidade. E se não resolver, eu mudo de país. Eu resolvo. De você, você não foge. De você, você não foge. Quem são os meus inimigos? Eu espero, sinceramente, que a reflexão desse tema, sob um aspecto filosófico, possa permitir a todos bons resultados. Até mesmo porque só soma ao que demonstra, ao que relata o texto doutrinário constante da literatura espírita. Então, agora é conosco, não é? Colocar essa reflexão para surtir algum efeito. Muita paz a todos e nos vemos no próximo e último encontro. Jesus abençoe a nós todos. Em nome do Grupo Espírita Ceareiros do Bem, eu agradeço aí o nosso companheiro Edson por essa maravilhosa palestra, descontraída, alegre, né, e muito reflexiva. Então, que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos que o nosso companheiro trouxe para a gente e o principal, buscar colocar em prática. Então, para a gente finalizar, gostaria que cada um, quem tiver condições, pegar um copo com água, para a gente, nesse momento, fazer a fluidificação das águas, as pessoas que estão em tratamento na nossa casa, de forma virtual, né?
O tratamento vai ser realizado através da água fluidificada. Tá? Então vamos nos preparar para a prece. Coração e pensamento para falar com Deus, tem que rezar para falar com Deus, tem que rezar. Feche os olhos com carinho, imagine o céu e Jesus dizer: eu amo você, e Jesus dizer: eu amo você. Coração e pensamento para falar com Deus, tem que rezar para falar com Deus, tem que rezar. Feche os olhos com carinho, imagina o céu e Jesus dizer: eu amo você, e Jesus dizer: eu amo você. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos, pedir a Deus que esteja conosco, nos amparando, nos protegendo. Vamos pedir nesse momento para que Deus e os Espíritos amigos que velam por nós possam nesse instante fortalecer a nossa caminhada. E vamos pedir perdão para todos os nossos erros do passado, nossos companheiros de jornada, aos quais tivemos desavenças, seja nessa vida, seja em outras, seja em experiências de séculos passados. Vamos pedir perdão aos nossos companheiros. Sabemos que hoje estamos mais esclarecidos, temos condições, mais clarezas para entendermos o processo da evolução como um ciclo natural, que muitas vezes caímos, mas temos condições de levantar e seguir adiante. Muitos dos nossos inimigos desencarnados são ex-colegas, ex-amigos de jornada, de experiências pretéritas. Que possamos reconduzir os nossos caminhos a partir do perdão e de novas diretrizes na caminhada da evolução. Que Deus nos proteja e nos fortaleça nessa caminhada. Que assim seja. A gente agradece a presença de todos vocês. Nós estamos aqui sempre no domingo às 9 horas da manhã e às segundas-feiras às 19h30. Amanhã, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, nós teremos uma palestra especial. Gostaríamos de convidar todos vocês. O nosso companheiro Éder, palestrante da nossa casa durante muitos anos, nossos amigos, e nosso amigo de muitos anos aí, que esteve com a gente no Festival de Arte Espírita durante muitos anos também, contribuindo com os estudos doutrinários, faleceu em 2019 num acidente. E amanhã iremos fazer uma retransmissão de uma palestra chamada Maria, que o Éder proferiu na nossa casa. Então, em homenagem ao nosso companheiro Éder, a temática de amanhã, de Nossa Senhora, então gostaríamos de convidar todos vocês para estar conosco amanhã às 19h30 para acompanhar essa retransmissão da palestra do Éder. Então vai ser uma homenagem ao nosso companheiro, mais de um ano que ele já desencarnou, mas vamos transmitir a palestra amanhã às 19h30. Aguardamos todos vocês. Abraço e até amanhã.